Nesse vídeo eu vou falar para vocês do poder da atração. Vocês vão conhecer mais a fundo sobre as leis metafísicas, as leis universais, conhecer um pouco do que acontece à nossa volta. E essa lei da atração eu já falo desde já. Tudo que acontece à nossa volta é atraído pela gente. Então, tudo que acontece na nossa volta, até mesmo das coisas mais negativas, até mesmo as coisas mais positivas, são atraídos por nós. Se você tem atraído bastante coisas negativas, é porque você está lidando mal com essa lei da atração. O poder da atração, que é o que eu vou mostrar para vocês no vídeo de hoje, de como usar a lei da atração ao seu favor e não contra você, que é o que você anda fazendo frequentemente, que você anda fazendo aí continuamente, não é verdade? Agora, se você está percebendo falta de dinheiro, falta de prosperidade na vida, falta de trabalho, falta até de relacionamentos saudáveis, até mesmo daquele amparo espiritual, porque existe a prosperidade espiritual, que é quando você tem bastante amparo espiritual. Se você percebe bastante o acúmulo de energias negativas, um sugamento contínuo de energia, pode significar obsessão espiritual. E assim você está atraindo, você está usando a lei da atração contra você. E no vídeo de hoje eu vou ajudar vocês a como usar a lei da atração ao nosso favor e não contra a gente. E é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Eu sou Guilherme Rodrigues, sou um terapeuta, um espiritualista, universalista e um metafísico. Essa lei da atração, ela nos mostra que tudo o que acontece na nossa volta é atraído por nós. Que nada é aleatório. É isso que essa lei nos mostra, essa lei universal, que nada é aleatório. Tudo teve uma causa anterior para que acontecesse aquilo que está acontecendo no momento atual. Então, o que você vê agora é somente o resultado de uma causa anterior. Que o que você vê é somente o resultado. Mas tem algo anterior que gerou aquele resultado. E isso é a lei universal. É a lei da atração, a lei do karma. Só aproveitando que eu falei, que eu citei a palavra karma, que o karma não é só para coisas negativas, porque o condicionamento coletivo condicionou a parte da lei do karma como um efeito só, como se só tivesse efeito para coisas negativas, que karma é somente para quando vem coisas negativas. Negativo. Karma é tanto usado, melhor dizendo, para coisas negativas que pode vir até nós, atraído por nós, e quanto para coisas positivas, prosperidade e muito mais. Então, o karma ele é neutro, tanto para o lado positivo quanto para o lado negativo. Então, e a lei universal é falado até mesmo pela ciência, que é usado como causa e efeito. Agora vamos entender mais a fundo como funciona a lei da atração. Eu vou explicar para vocês como funciona a lei da atração para que vocês tenham um maior aprofundamento sobre o que acontece com você e você nem está sabendo disso. A lei da atração nos mostra que tudo que acontece à nossa volta, tudo que acontece com nós, é atraído por nós. Nada, vocês têm que entender que nada acontece aleatoriamente, nada surge do nada. Tudo tem uma causa anterior para que você estivesse vivendo, melhor dizendo, isso que você está vivenciando agora. Tudo tem uma causa anterior. Agora eu vou explicar para vocês de maneira mais científica para que vocês compreendam a parte científica da lei da atração. Vou falar agora da física quântica. A física quântica comprovou que existe algo menor do que o próprio átomo. Eles fez um estudo mais aprofundado comprovando que
tem algo menor que a própria partícula do átomo, que seria a vibração. E também, quando vamos estudando mais a fundo, percebemos que tudo no universo tem a sua própria vibração. Tudo no universo é vibração. Tudo tem a sua frequência. É isso que vocês têm que compreender. É como se o universo inteiro tivesse aqueles hertz que a gente vê, acompanha até mesmo nas músicas, né? Aquelas ondas. Então é como se o universo inteiro fosse feito de ondas. E tudo no universo tem a sua própria vibração. Tudo vibra da sua maneira. E através disso, eu já aproveito para dar um exemplo para vocês compreenderem mais. É como se você vibrasse. É como se você vibrasse, porque nós temos um campo vibratório que faz que a gente atraia as coisas do mundo. Que faz que a gente se conecte com as coisas do mundo. E aí esse campo nosso tem uma determinada vibração. E através dessa vibração, ela vai se conectando com outras coisas. E aí vai rolando uma ressonância. Então, só vou dando um exemplo para vocês compreenderem da maneira mais prática. É como se a toda aquela escassez do mundo, você se conectasse com aquela escassez e começasse a vibrar na mesma maneira. Começasse a vibrar na mesma frequência, no mesmo hertz, vamos se dizer assim. E aí que acontece que o seu mundo é preenchido por escassez. E o tanto acontece para a prosperidade. Você vibra na mesma frequência, no mesmo hertz da prosperidade e faz que assim a sua vida se preencha de prosperidade. Então a gente se conecta através tanto da escassez, tanto da prosperidade, através dos nossos sentimentos. Através dos nossos sentimentos negativos de muito falta, se sente muito falta de dinheiro, é falta de merecimento, falta de capacidade e assim vai. Você sente muita falta e aí você vibra na mesma frequência da escassez, que aí você sintoniza e começa a receber muita escassez, que acontece tanto para prosperidade. Você vibra, as suas emoções se conectam na mesma vibração da prosperidade. Você vibra em abundância, se sentindo merecedor do melhor do mundo, se sentindo com bastante dinheiro, e aí você se conecta com essa realidade. Então vocês têm que entender uma coisa, que se o universo é vibração, temos que nos sintonizar e trabalhar nesse propósito de vibrar nas frequências mais altas, que no caso seria prosperidade, elevação, iluminação, o amor, que aí podemos ter o melhor fruto da vida. Meu povo, vamos estar deixando o like, não esqueça de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque fazendo esses pequenos gestos, você está me ajudando que eu cumpra a minha missão aqui na Terra. E quando você faz esses pequenos gestos, você mostra pro algoritmo do YouTube que ele pode recomendar para mais pessoas. E quando ele recomenda para mais pessoas, eu posso ajudar cada vez mais pessoas. Então, por favor, contribua com esses pequenos gestos. Você trabalha com a lei da atração contra você quando você se coloca, quando você vibra no vitimismo, quando você se coloca como uma vítima na vida, como se tudo o que acontece na sua volta é responsabilidade dos outros, é culpa dos outros por ter acontecido aquilo comigo, é responsabilidade dos outros por ter acontecido aquelas coisas de negativo para a sua vida. Então, quando você se coloca, quando você vibra no vitimismo, é a mesma coisa de minar o seu poder pessoal. E assim, você não vai conseguir ter realizações incríveis para a sua vida. Você não vai ter grandes responsabilidades no mundo. Você também não vai atrair pessoas que te respeitem, pois para você atrair essas coisas, para atrair realizações incríveis, para atrair a prosperidade que tanto você busca, para atrair
coisas incríveis na sua vida, você vai ter que assumir o seu poder pessoal. Você vai ter que assumir que você tem a responsabilidade por tudo que acontece na sua volta. E só assim que você poderá criar uma nova realidade. Você tem que entender que você é o criador da sua realidade. Você é Deus. Deus é tudo. Deus se manifesta através de nós. Você tem que entender que Deus é tudo. Se Deus é tudo, Deus é nós. Então, somos o criador da nossa realidade. Não adianta você culpar os outros. Como eu estou mostrando, como eu mostrei bastante no vídeo de hoje, você percebe que tudo que aconteceu à sua volta é atração sua. E somente sua. Não é culpa dos outros. Você tem que entender isso. Que aí você pode transformar a sua realidade. Porque também nós somos deuses, nós somos criadores. Porque dentro da gente tem uma centelha divina. Tem uma centelha divina que habita todos os nossos potenciais. E essa centelha divina nos ajuda a manifestar com plenitude no mundo. Ajuda a manifestar o nosso poder. Então você tem que entender que você é o criador da sua realidade. Você trabalha com a lei da atração contra você quando você vibra no medo da responsabilidade, o medo das consequências de assumir o seu poder pessoal, ou até mesmo de assumir a sua espiritualidade. Quando você se coloca com medo da responsabilidade, que faz você tentar evitar muitas coisas, com medo das consequências daquela responsabilidade, isso você adquiriu através de um exemplo de modelo de educação dos seus cuidadores. Um exemplo de modelo que os seus pais, avós, tios, quem fez o papel de cuidador, te passou. E aí você pegou através disso, através quando os seus pais chegavam em casa, assim, ó, um exemplo. Eles reclamavam da responsabilidade que tinham, a responsabilidade que tinham do trabalho, reclamavam do trabalho, reclamava de cuidar da casa. Todos esses modelos que seus cuidadores viviam reclamando dessas responsabilidades do trabalho, de arrumar a casa, de cuidar da casa, isso você pegou. E assim você vai ter dificuldade para assumir o seu poder pessoal. Você vai ter dificuldade no meio adulto para ter prosperidade. Você vai ter dificuldade para lidar com a responsabilidade. Você vai ter a dificuldade para assumir as consequências, a responsabilidade boas que até mesmo sabemos que pode vir através de assumir o seu poder pessoal. Você pode ter muitas responsabilidades muito boas, que têm um resultado muito bom. E aí você, por causa desse condicionamento que você teve na infância, você fica condicionado e tem dificuldade de passar por essa etapa. E assim você atrai pessoas que não confiam em você, que não confiam na sua capacidade. E quando você atrai esses tipos de pessoas, sabemos que é muito ruim. Quando você tem dificuldade de assumir o seu poder pessoal, quando você não confia em você. Pois o mundo aí você vai ter dificuldade com a parte do trabalho. Porque se a pessoa não confia no seu trabalho, como que ela vai comprar o seu trabalho? Ou se você não confia em você, como que você vai ser contratado para aquele emprego que você tanto quer? Então você tem que assumir a sua responsabilidade. Você tem que curar esses problemas que você tem de responsabilidade. Porque como eu disse, senão você vai ter muita dificuldade no meio do trabalho. Se as pessoas não confiam no seu trabalho, ela não vai comprar. Tem uma outra coisa que faz você vibrar contra você, contra a sua, atraindo coisas contra você, que é o medo de ouvir a sua alma. O medo de ouvir a sua alma, medo do poder que você pode obter através de ouvindo a sua alma. O medo também de ser criticado, o medo de ser chamado de doido, louco, só que pelo contrário, na verdade, você nunca teve mais sã em todo
o tempo da sua vida, né? Você nunca teve mais sã, porque agora você nunca teve mais consciente de tudo o que acontecia com você, de tudo que acontece à sua volta. Na verdade, é tudo pelo contrário. Você nunca teve mais próximo da sua lucidez que agora você está tendo. Então, escutar sua alma pode ser que leve a crítica, mas você não tem que ter medo disso. Você não tem que ter medo de ser chamado de doido, porque, como eu disse, você nunca teve mais próximo da sua alma, da sua verdade, mais próximo da sua lucidez. Agora você percebe, né? Mesmo não sabendo da lei da atração, o quanto você trabalhava contra si mesmo, o quanto você se prejudicava na sua vida profissional, na sua vida pessoal, na sua vida afetiva. Mesmo não sabendo dessa lei, o quanto você se maltratava. E também, claro, existem muitas coisas que precisam ser curadas. Ajuste nas suas frequências. Mas, com o tempo, vamos curando e vamos ajustando. E agora vamos falar de como você usar a lei da atração, trabalhar ao seu favor. Trabalhar ao favor da sua prosperidade, da sua evolução. Você tem que vibrar agora na confiança do seu poder pessoal, na confiança da sua capacidade. Vibrar no merecimento. Vibrar no alto amor, no merecimento de que você merece coisas melhores do mundo, as coisas mais incríveis do mundo. Você merece a prosperidade, você merece um relacionamento saudável, você merece o melhor da vida. É isso que você tem que buscar agora, o melhor para a sua vida. Você tem que se sentir merecedor das realizações incríveis que a vida tem para apresentar. E tudo isso você atua com alto amor, se amando, se cuidando. Sempre tenha em mente essas duas coisas. Trabalhe o merecimento e trabalhe o alto amor. De você se amar de verdade. Você olhar para si se amando, até mesmo todos os seus defeitos e qualidades. Porque defeitos é qualidades em potenciais. Então, se ame, mesmo tendo muitos problemas para resolver. É isso que você precisa entender. Quando você vibra dessa maneira, você vai atrair o melhor da vida. Você vai usar o poder da atração, atraindo o melhor da vida. Porque você merece o melhor da vida. Chega de miserê, chega de viver com pouca dinheiro, chega de pouca espiritualidade, chega de pouco conhecimento. Vamos a fundo agora, meu povo. Vamos buscar a fundo a nossa alma. Porque assim você terá o melhor da vida, terá o melhor do mundo e vai atrair o melhor das coisas. Então, busque, vibre nessas duas frequências que aí você terá o poder da atração. Meu povo, não vamos estar esquecendo de estar deixando o like, compartilhando e se inscrevendo, porque fazendo esses pequenos gestos, você está me ajudando que eu cumpra a minha missão aqui na Terra. E assim eu posso ajudar cada vez mais pessoas. E assista novamente, tenho certeza que depois de quando você assiste daqui uma semana, daqui um tempo, você vai pegar novos insights que você não observou, que você não pegou neste momento que você está ouvindo agora. Porque agora você entra precisando de algo. Só que depois de alguns dias, meses, de algumas semanas, você vai precisar de algo novo do que você estava precisando, no caso, hoje, né? Então, meu povo, não vamos estar esquecendo de deixar esses pequenos gestos. E também é uma forma de você agradecer pelo conteúdo rico que foi apresentado a você. Está na hora de você viver a sua felicidade de alma. Chega de viver esse miserê de falta, de escassez. Como eu falei bastante no vídeo de hoje, vamos viver a felicidade de alma, porque a vida pode ser muito melhor e muito mais próspera e muito mais evolutiva. Falando isso, eu vou ficando por aqui.